Olá, povo de Deus, domingo 2 de julho de 2023, São Pedro, São Paulo, 13ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 12, de 1 a 11, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, 17 e 18, e Mateus 16, 13 a 19. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto, calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa, vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." O que nos impressiona é que Lucas, o autor de Atos, dá apenas uma pequena notícia sobre o assassinato de Tiago e somente em função de relatar o perigo que Pedro estava passando. Como o primeiro mártir dos apóstolos, Tiago bem que merecia um relato mais extenso de sua morte. O rei assassino é Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. Lucas não deixa de dizer, porém, que tal morte agradava aos judeus. Serve para amenizar a responsabilidade do poder romano e sobrecarregar a dos judeus. Eram os dias dos pães ázimos. A data insinua uma correspondência com a Páscoa de Jesus e que Pedro está no caminho do Mestre. A igreja rezava por Pedro. Ele dormia no cárcere bem vigiado quando um anjo o libertou da morte certa. Tal fato deixou os cristãos espantados e admirados com a benevolência de Deus. No evento foi importante a oração da igreja, compenetrada da importância única da missão de Pedro. Mais tarde, também São Paulo recuperará de modo idêntico a sua liberdade. É Deus cuidando da igreja que nasce, libertando seus líderes das mãos dos inimigos. 2 Timóteo. Caríssimo, quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente.
e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ler essa perícope como uma síntese do testamento de Paulo, que vê aproximar-se o seu fim. Sente-se só neste momento, mas não se faz de vítima, pois tem plena consciência de que cumpriu sua missão e demonstra a segurança de que Deus está com ele e que sua batalha não foi em vão. Oxalá possamos também nós afirmarmos com igual convicção do apóstolo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Mateus 16, de 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Estamos no capítulo 16 de Mateus. Portanto, Jesus já está com uma grande familiaridade com seus discípulos. Porém, Jesus sabe que seus discípulos ainda não tinham internalizado quem de fato ele era. Ao perguntar-lhes o que estavam dizendo quem ele era, recebe como resposta uma comparação com algum dos profetas, João Batista, Elias, Jeremias e outros. Significa que o povo não havia visto em Jesus nada de novo, mas uma volta de alguém que já fazia parte da sua tradição. Porém, quando Jesus pergunta diretamente aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro se adiantou e deu uma resposta madura e certa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso Pedro mereceu uma bem-aventurança de Jesus: feliz és tu. O messianismo de Jesus destrói a estrutura de uma sociedade injusta, onde há poderosos às custas do empobrecimento de muitos. Por isso, essa sociedade vai matar Jesus antes que ele a destrua. Mas os discípulos deverão se manter reunidos em assembleia. E Pedro é estabelecido como o coordenador desta assembleia. Ele deverá manter esta assembleia organizada. Igreja aqui no texto é eclésia, e eclésia é assembleia e não estrutura. O trocadilho de Jesus entre Pedro e pedra também indica o Pedro coordenador da assembleia, que tem ele mesmo como rocha, ou seja, é sobre Jesus que essa assembleia ganha sentido. E as chaves do reino dos céus, longe do que se tornou popular, imaginando um Pedro nas portas do céu fazendo revista em quem chega, é exatamente o poder de reunir aqui e agora, nesta assembleia, quem irá participar das alegrias eternas. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo,
mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã pela autoridade, simbolizam todo o colégio apostólico. Porém, são colunas assimétricas, não são iguais. Pedro simboliza a estrutura e Paulo a missão, duas faces necessárias de uma mesma e única igreja. E hoje celebramos também a festa do Bispo de Roma, o Papa Francisco, que, de uma certa forma, é a síntese de Pedro e Paulo. Cuida da estrutura, mas de olho na missão. Por isso ele diz que quer uma igreja em saída para as periferias geográficas e existenciais. Uma igreja sinodal que reúne as pessoas, não para ficarem olhando umas às outras, mas para que, juntas, se voltem para os mais pobres. Um beijo no seu coração.